Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu não vejo muito por aí na internet, que é a questão de relacionamentos entre, não só de casais, né, mas relacionamento com amigo e pessoas, né, como fazer um novo relacionamento, e mais no sentido dos cuidados que a gente tem que ter e como eu vejo a nossa diferença e experiência cultural como brasileiro aqui fora do Brasil. Fala pessoal, aqui é o Maurício Montoya, tudo bom? Sem muitas introduções, se quiser conhecer um pouco mais de mim, veja nos meus outros vídeos, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, botar qualquer comentário aí, que isso ajuda bastante, beleza? Eu fico muito agradecido de verdade, tá bom? Então vamos começar com o vídeo. O negócio é o seguinte, eu quero dar um pouco de contexto sobre as diferenças culturais que a gente tem como brasileiro. Qual é a visão que a gente tem do mundo? Qual a experiência que a gente tem do mundo, sabe? O que a gente conhece de outras culturas? Você já se perguntou isso? Rapidinho, o que você conhece de outra cultura? O que você pensa de outra cultura hoje em dia? Principalmente pessoas da minha geração. Eu nasci em 86. Então eu vejo que pessoas da minha geração para trás, e talvez uma ou duas gerações para frente, vamos dizer assim, 10 anos, ainda passa por isso. Então, como que é isso, né? Minha visão disso daí. O Brasil é um país gigante, cara, imenso, certo? Olha aí no mapa. É um dos maiores países do mundo. Rússia, Estados Unidos, Austrália, Brasil, Canadá. O que você conhece de outra cultura? Você já parou para pensar? Quantos países tem na América do Sul? Não contando o México, né? Mas dali para baixo. Tem 13 países, se eu não estou enganado. O que você conhece da América Latina? O que você conhece da cultura latina? Você conhece os Andes? Você conhece a cultura andina? Você sabia que tem índios andinos? Você sabe que tipo de música é? Você já ouviu falar em cúmbia, salsa, merengue? Já? A gente não tem. Eu cresci nos anos 80, mais nos anos 90. Cara, a TV era só lixo dos Estados Unidos e coisa de segunda linha dos Estados Unidos. Filmes, seriados e produtos. A gente não conhece nada. A gente só fala português brasileiro e a gente não tem outro idioma, a gente não aprende outro dialeto e a gente não conhece nada. Nada. Você consegue entender isso? Que é nada? Nada é nada, é zero. É muito estranho, cara. E eu caiu a ficha assim quando eu tava aqui. Pra quem não sabe, eu me separei da minha esposa, da mãe do meu filho, eu arrumei uma namorada, a gente ficou junto com mais ou menos um ano e pouco. E não deu certo, mas eu aprendi muito com isso. E foi nessa relação que eu comecei a enxergar ainda muito mais, isso ficou muito mais nítido, assim, sabe? Então, assim, o que eu percebi como brasileiro, eu lembro quando eu tava no Brasil, por exemplo, minha prima que vive no Chile, ela foi no Brasil visitar lá, todo mundo ia em cima dela, nossa, você, sabe, a pessoa parece um alien, parece um bicho, assim, de outro planeta. Mas não, ela é só de um país vizinho. E pra gente é assim, nossa, o que você come? O que você faz? Como é que é a comida? Você come arroz e feijão? Tem Casas Bahia lá, sabe? Umas coisas meio loucas assim, né? E eu lembro que toda vez que em algum lugar tinha algum gringo, era um evento, sabe? Um negócio assim especial. Nossa, aí fica aquela meio que fofoquinha. Ai, você viu que tem um gringo no... Sei lá, você tá no trabalho, ó, tem uns gringos aí no outro andar. Todo mundo fica, cara, os caras é gringo aí, mano. Nossa, cara. Aí você olha o cara é louro, o cara é tudo diferente e tal. E a gente fica todo assim, você viu, cara? Ixi, o cara fala inglês, mano. Você nem sabe nem o que é inglês. Aí fala, o cara é inglês. A gente fica tudo assim, né? E eu lembro como a gente ficava deslumbrado. Se eu ficava deslumbrado, eu assistia... Tô trazendo aqui de novo o exemplo, né? Do Esqueceram de Mim, né? Que eu assisti esses dias com meu filho. Muito engraçado. E aí eu lembro que as únicas referências que eu tinha do mundo, assim, fora do Brasil, eram os filmes americanos. Então eu via nos filmes, pra mim era só coisa de filme americano, aquelas garrafas grandes de leite, triturador na pia, a cozinha, que a gente no Brasil chama de cozinha americana, né, que tem aquele balcão na frente, assim, com um balcão no meio, sabe, onde você cozinha, às vezes tem a pia, assim, a gente chama de ilha aqui, né. No Brasil a gente chama de cozinha americana, não sei como chama isso hoje. E pro Brasil, né, sempre foi um negócio, coisa de luxo. Máquina de lavar louça, cara, aqui é um negócio assim, ridículo, uma coisa assim, estúpida. No Brasil, pelo menos pra mim, sempre foi uma coisa, um artigo de luxo, um negócio assim, né, fora do normal, assim, uma coisa... Máquina de lavar louça, eu no Brasil eu acho que só vi uma pessoa que tinha isso, sabe, coisas assim. Então como a gente não tem experiência com o mundo fora, sabe, a gente não sabe o que é um russo, o que é um inglês, o que é um americano, sei lá, do leste dos Estados Unidos ou do oeste dos Estados Unidos, país do sul sul da Ásia. Você já viu alguém do Vietnã, da China, da Mongólia, de Hong Kong? Você já viu alguém desses lugares, de Camboja? Você já ouviu falar desse lugar? Laos, Myanmar,
Filipinas, sabe? Indonésia, sabe? Cara, é muito louco isso aí, né? E o pessoal, por exemplo, o pessoal do serviço que eu trabalho com gente, com indiano, sul-africano, alemão e uma alemã, uma colombiana, dois chineses, tem uma lá que ela vive aqui a vida toda, mas ela é da Inglaterra, do interior da Inglaterra, o diretor é inglês. Então assim, é todo mundo misturado. E aí eu trocando ideia com um e com o outro, eu vi como pra eles é natural isso, essa multicultural, esse ambiente multicultural, sabe? O cara é sul-africano. Cara, antes de eu conhecer ele, pra mim, quando eu falava África do Sul, sei lá, pra mim África do Sul só tem pessoas negras e tal, e savana, sabe? Bicho, elefante e leão. Eu não sabia de nada, cara, uma ignorância. E com ele eu vi que tem brancos, pele rosa de olho azul. Porque ele é assim, ele tem olho azul e pele rosa. E cabelo amarelo. Aqui eles chamam de ginger hair. Ginger é gengibre, então eles falam que tem cabelo de cor de gengibre. E quando eles pegam sol, eles não ficam morenos, né? Eles ficam vermelho, fica... No Brasil a gente fala que parece filhote de camarão, né? Aqui eles falam que você é um filhote de lagosta. Lobster kid, ou lobster baby, uma coisa assim. Engraçado. Então entre eles, é normal. Assim, eles já nasceram vendo pessoas de outro país. Então ele é pequenininho, na casa dele, ele vai no shopping, tem uma pessoa de outro país falando inglês lá, tá ali no meio, tem um indiano aqui, vai ter um chinês, tem mercados com chineses, com pessoas da Inglaterra, com pessoas dos Estados Unidos, pessoas das Filipinas, sabe? Tudo misturado. Então pra eles é normal, é natural, não faz diferença nenhuma. E pra gente não. Bom, então com toda essa história, esse contexto, qual que é o meu ponto? É que a gente não sabe medir ou tomar cuidado para não, às vezes, atravessar algumas linhas perigosas, sabe? Às vezes a gente está ofendendo alguém e a gente não sabe, porque é o nosso jeito brasileiro, a gente é tudo bem humorado, a gente está sempre rindo, a gente faz piada o tempo todo, a gente interrompe muito o tempo todo e isso é horrível, Não faça isso. Se você percebe que você interrompe os outros e você vai para outro país, jamais faça isso, que é horrível. Principalmente para se falar língua inglesa, né? É o exemplo que eu estou dando. Estados Unidos, Austrália, Inglaterra principalmente, aqui Nova Zelândia. Então, a gente, por não conviver com outras culturas, a gente não sabe. Então a gente é meio que, eu falo que a gente brasileiro é como se fosse, sei lá, pelo menos eu, né? A gente sai das cavernas. Eu sou um cara das cavernas. Eu não sei de nada. Então essa ex-namorada, ela é filipina. Eu nem sabia o que eram as Filipinas, esse país. É um monte de ilha. Eles têm, sei lá, 100 e poucos idiomas lá oficiais e dialetos. O idioma oficial do país é inglês e filipino. São dois. E todo mundo lá tem o idioma principal da região deles. Então, toda pessoa ali de classe média, mal menos, que pelo menos fez a escola, sabe mal menos 3 idiomas. O dialeto da região, que é uma área grande, vamos dizer assim, o estado de São Paulo. Então, quem nasce no estado de São Paulo fala um idioma. Aí ele aprende o inglês, que é o idioma oficial do país, que ele tem que aprender. E tudo na rua, todas essas coisas tá em inglês. E o idioma filipino, que era o idioma antigo deles, que eles mantêm. A mesma coisa na Índia. Na Índia, os indianos falam o idioma ali da região deles, falam inglês e falam hindi, que é o idioma antigo da Índia, né? E no Brasil a gente só fala português. Cara, isso é muito estranho, muito, muito esquisito hoje em dia, assim, eu fico pensando. Então, qual que é o problema? Eu comentei do senso de humor, né? Então, às vezes a gente faz piada, só que se você fizer uma piada para uma outra pessoa, pode soar mal. E eles interpretam como, o que você tá tirando sarro disso? Tá rindo por quê? Isso é ofensa? Outra coisa que eu percebi aqui, você colocar a cultura da pessoa, a nacionalidade da pessoa como parâmetro de alguma coisa, de comparação, nem que seja uma coisa besta, assim, trivial, que pra mim no Brasil é super normal. Pra eles é muito ofensivo. Um exemplo, no Brasil, eu sou brasileiro, todo mundo é brasileiro, moro em São Paulo, a maioria das pessoas são caucasianas, né, que fala, não sei. Se você vê um chinês comendo com palitinho, ou um japonês, que no Brasil, em São Paulo tem bastante, né, comércio japonês, tal, de restaurantes. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça se você vê alguém pegando um shoyu e colocando numa comida, num arroz? Primeira coisa que vem na tua cabeça, você come shoyu, né, então você deve ser asiático. Você deve ser japonês, você deve ter alguma coisa com japonês, não é? Que legal, interessante, né, porque... Pensa, vamos supor, eu sou lá do interior do Brasil. Aí você pensa, isso é coisa japonesa. Não, eu fiquei sabendo, vi uma vez na internet. Sabe? Eu não conheço, é curiosidade, eu não sei. Então você vê, se você tá pondo shoyu, pra mim a primeira coisa que vem na mente é que é isso que eu sei, é o japonês, certo? Tá comendo de palitinho, deve ser chinês, deve ser japonês e tal. Mas sem maldade, sabe? Claro que você pode usar isso, o tom que você fala as coisas também pode mudar.
Mas aqui você não fala isso. As pessoas se ofendem. E eu não consigo entender. Pra mim isso não entende. Assim, ok, eu aprendi que isso pode ser ofensivo. Você não fala isso muito menos com quem você não conhece. Então se você tiver uma intimidade, é meu brother, a pessoa já tem uma cabeça aberta, ela entende latino, que as pessoas latinas, né, brasileiro e tal, sabe que ele tem um senso de humor, piada, não sei o que. Aí você já tem um pouco, né, você começa a falar dessas coisas, beleza. A outra coisa que eu comentei com o meu camarada lá que é da África do Sul é, por exemplo, corrigir quando uma pessoa fala errado ou fala um inglês estranho. No Brasil, chega até a ser chato, mas a gente está sempre se corrigindo. Às vezes até demais, porque parece que todo mundo quer mostrar. Não, eu sei, você não sabe. Eu lembro uma vez que eu trabalhei num lugar, dois caras ficavam lá debatendo lá como é que fala metade, sabe? A metade de alguma coisa em inglês. Aí um ficava falando, não, é half. O outro ficava falando, não, é half. Não, é half, porque eu estudo inglês faz tantos anos, blá blá blá. E ficou aquela coisa idiota, sabe? E aqui nos países que se fala inglês, você não corrige ninguém. Ninguém se corrige. E às vezes até raiva, porque, sei lá, às vezes eu tô numa reunião, tem, sei lá, gente de vários países diferentes, então vários sotaques muito diferentes. E tem alguns países que, meu, o inglês dos caras é muito difícil às vezes de entender. Um exemplo é os indianos. Tem uns caras que falam bem, tem uns que falam assim meio que normal, e tem uns que, nossa, é muito ruim. E pra mim, quando eu estava estudando inglês, eu entendi que existe o Standard English. E se você quiser fazer um teste de inglês, tipo IELTS ou tal, essas provas aí pra visto, existe um padrão do inglês que você, né, você tem uma pronúncia das coisas. Então, por um exemplo, o som da palavra day, today, hoje, né? Today, day. Eles não falam esse ei, o som do ei. Eles falam e. Então, eles falam, por exemplo, today, today, today. Isso pra mim soa muito estranho e pra mim tá errado. Aí eu até perguntei pro cara sul-africano, cara, parece que eles falam errado, ninguém fala nada e tal. É feio falar? Vamos supor, vamos supor que a gente tá numa reunião, no call, né? E o cara começa a falar e você não entende. Tipo, soa feio se eu falar, cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Ele fala, soa, isso é até racista, o quê? Eu falei, sério? Eu falei, meu, porque, sei lá, pra mim na minha cabeça, no Brasil, eu só tô numa conferência, sei lá. Um cara lá fala tudo estranho, sei lá, um sotaque diferente, fala muito rápido, não sei, às vezes a gente não entende, caralho. Você pega sei lá, vai pegar um gaúcho e um cara lá de cima, lá do norte ou do nordeste, que fala muito rápido, com outro vocabulário. Ninguém vai se entender, mano. Talvez não se entenda uma hora ou outra e talvez o cara fale, desculpa aí, você pode repetir, não sei o quê. Ou você fala, cara, eu não tô entendendo o que você tá falando. E eu entendo que no Brasil isso passa de boa, assim, claro, dependendo do contexto e tal, mas é meio que, beleza, sabe? De boa, mano. Você não entende, você pergunta e tal. Aqui é horrível, você não faça isso. Não faça isso jamais, entendeu? Se você não entendeu, você fala, can you please repeat? Você pode repetir? Desculpa, sorry. E às vezes você termina uma ligação sem entender, você desliga e você fica sem entender. Porque se você ficar perguntando muito, a pessoa vai se irritar, saca? E às vezes é frustrante, cara. Então tem esse lance, assim. Eu acho que é isso, né? O Brasil, a gente é meio caipirão, sabe? Em relação ao mundo. Isso pode ser meio... Tem que ter um pouquinho de cuidado. Sabe? Acho que essa é a dica que eu dou. Tenha um pouquinho de cuidado e tenha a mente aberta, sabe? Entenda que eu aprendi isso também, eu vi isso. Eu vim aqui com esse sentimento. Eu saí do Brasil já com a minha mente assim, pensando, quero aprender. Eu quero... Tudo que eu tiver de experiência com coisas novas, eu quero absorver. Se eu estou fazendo errado, eu quero que alguém me corrija, sabe? E aqui é difícil alguém corrigir, então às vezes tem que até pedir. Mas sabe, eu vim com essa mente. O problema é que nem todo mundo tem essa mente, então isso pode ser perigoso. Se você está pensando em migrar, passar um tempo em outro país, se você não estiver realmente disposto a se dobrar, a dar mais, sabe, a abrir mão de certos orgulhos, alguma coisa que você tenha, você vai ter problema, você vai sofrer. E sofrer em que sentido? Você vai ser difícil se dar bem no trabalho, não vai fazer amizade, seu círculo de amizade vai ser super reduzido. Aí, sei lá, quem quer aprender inglês acaba... Aí numa dessas a pessoa se fecha na rodinha só de brasileiro, sabe? Ou só da pessoa do país dele e não desenvolve idioma. Então fica, sabe? É nesse sentido. E claro, os mais graves, a pessoa entra em depressão e dá tudo errado, sabe? E acho que é por isso que eu diria hoje, porque quando eu era mais jovem, assim, eu pensava, puta, eu quero sair do Brasil, não gosto daqui, sabe? Eu não me identificava com o Brasil. Eu queria ir embora. Então... Aí eu via assim, eu ficava vendo vídeo no YouTube, eu conheci uma pessoa ou outra, sei lá, um gringo que resolveu ir morar no Brasil. O cara, sei lá, tem uns 25 anos, assim, jovem e tal. Aí o cara resolveu, não, eu tô morando aqui no Brasil e tal. Aí você vê por quê? Não, porque pra mim aqui, nossa, aqui é o melhor país do mundo, as melhores pessoas do mundo, aqui todo mundo é feliz e tal. E aí eu comecei a pensar, é verdade, cara, o brasileiro,
e o latino também, que é muito parecido, é o país mais legal do mundo para os gringos, porque o gringo tá cheio de regrinha social que você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, né? Se você falar que o asiático é asiático, ele é racista. Aí se você falar que o chinês tem cara de chinês porque ele come comida de chinês porque ele é chinês, é racista. Você vê o japonês comendo sushi, você fala, você come sushi porque você é japonês, né? No Japão tem sushi. Você é racista. Vai pro inferno, né? Aí você não pode corrigir os outros porque é falta de educação, não sei. Coisa chata, cara. E no Brasil, cara, ninguém se ofende com nada. Eu cheguei à conclusão, você já se perguntou? Perguntei pra você, pros seus amigos, amigas, seus familiares, como você se ofende de verdade, de verdade. Pra mim, a pessoa, o brasileiro no geral, pelo menos a minha geração, se ofende de verdade, sabe com o quê? Ofendendo a mãe? Não, você pode xingar a mãe de um cara, o cara não vai se ofender tanto. Chama o cara de corno. Nossa, aí você arruma treta, certo? Ou fala do time que o cara não gosta, do time rival dele, sei lá. O cara é palmeirense, aí você fala, você é um corintiano. Vixe, aí um mata o outro. Ou vice-versa, você chama um corintiano de palmeirense. Você fala que a mulher do corintiano tava com o palmeirense, sabe? Essas coisas, mistura o time. A mulher, sei lá, você pode falar da tua mãe. Mas agora você tá falando que sua mãe tá saindo com o cara do outro time, aí acabou, mano. É tiro e é xadrez, velho. Você vai, um mata o outro, não é verdade? Agora, no Brasil, um corrige o outro, interrompe o outro, um fala mal do outro, um fala. E no final tá todo mundo rindo, tomando um goró e tá tudo certo, né, cara? Eu acho que é por isso que o brasileiro tem esse... encanta quem vem de fora, sabe? E... Bom, o vídeo ficou longo, vou tentar dar uma cortada aqui ou ali. É isso, beleza? Vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou tentar comentar um pouco sobre... Continuando essa parte de diferenças culturais, mas dentro do trabalho. Como é o meu ambiente de trabalho, a minha experiência que eu estou tendo aqui na Nova Zelândia, trabalhando com TI, beleza? É tudo legal? É o melhor do mundo? Eu estou num país de primeiro mundo. Qual que é a sua mentalidade de um país de primeiro mundo? Se você já trabalha com TI ou se você trabalha em algum escritório? O que você pensa? Você pensa, tipo Estados Unidos, aquele bagulho assim, FBI, sei lá, aquelas coisas assim, primeira geração, tudo moderno, parece uma nave espacial lá onde o cara trabalha e tal. Será que é assim? Você vai ver no próximo, beleza? Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Dá aquele joinha, comenta aí embaixo qualquer coisa, compartilha e não se esqueça de se inscrever. Clica aí, inscrever-se, inscreva-se. Se você não tem conta, clica em se inscrever e vai seguindo aí o passo a passo que você tem que fazer para poder ter a sua conta, beleza? Porque eu sei que tem alguns conhecidos que têm um pouco mais de idade, às vezes tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, de repente com o celular, computador e tal. Mas é só ler direitinho que você consegue, tá bom? Beleza? Um beijo, um abraço e tchau!